Mateus, capítulo 26. Hoje é uma noite que nós lembramos a vitória sobre a morte do nosso Senhor Jesus. Com isso, nós ficamos com a promessa de participarmos também dessa ressurreição após a sua volta e desfrutarmos da vida eterna. Amém? Precisamos lembrar que as Escrituras dizem, irmãos, que tudo passa, né? Tudo passa, tudo vai passar, mas as palavras do Senhor vão se cumprir. Então, tudo que você tem vivido de bom ou de ruim vai passar, um dia vai passar. Mateus 26. Esse é um texto, irmãos, que eu nunca preguei. É um tema que eu nunca desfrutei de compartilhar com os irmãos. Mas eu quis me alinhar com o teatro. Eu não deixaram eu também participar dos ensaios, não haver nenhum ensaio. Mas me falaram como seria mais ou menos a peça. Então eu fui buscar um personagem bíblico que se aproxima desse cenário. Infelizmente o fim dele não é como o da alma que estava no leilão, mas ele é uma figura que teve oportunidades, mas que infelizmente não teve a mesma decisão no final. Mateus 26, versículo 14. Posso ler, queridos? Diz assim, 26, 14. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, e é sobre essa figura que nós vamos falar hoje, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: me quereis dar, eu vos entregarei. Pagaram-lhe 30 moedas de prata, e desse momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Vamos continuar um pouquinho. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos de Jesus e lhe perguntaram: onde quereis que se façamos os preparativos para comer a Páscoa? A Páscoa, naquela época que nós comemoramos hoje, a ceia, não é isso? Ok. 18. E lhe respondeu: ide à cidade e ter com um certo homem, e diz-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Vamos mais um pouquinho. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e, enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Ele está com os apóstolos, né, irmãos, nesse momento. E ele anuncia que entre eles está o traidor. E eles, muitíssimos contristados, começaram um por um perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu, Jesus respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O filho do homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. O último versículo aqui. Então Judas, que o traíra, perguntou, ele ainda perguntou a Jesus, né? Acaso sou eu, mestre? Respondeu Jesus: tu dissestes. Pega o 27 agora, vamos um pouco, o capítulo, né? Mesmo Evangelho de Mateus, mas o capítulo 27, a partir do 1 diz assim: ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para matar. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. O 3. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: o que nos importa? O que nos importa? Isto é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se.
vocês sabem que ele não chega a se enforcar, né? Há um acidente, um buraco e tal, e ele rompe o corpo e ele não comete o suicídio. Então, porque se eu esquecer de falar isso, que não é o ponto principal, vocês já sabem o que aconteceu. Ele vai com a intenção, mas isso não ocorre. Tem uma tradição, né, que ele se enforca, mas na verdade isso não acontece. O texto é claro sobre isso, tem uma festa que se faz e tal, mas aquilo é só tradição. Na verdade, até o local que acontece o acidente, ele rompe o corpo, né, parte o corpo, é um lugar amaldiçoado. Mas nós não vamos tratar disso hoje. Feche os seus olhos, cubra a sua cabeça, por favor. Deus, em nome de Jesus, fala conosco, que a Tua palavra produza fé, direção, discernimento, que possa nos edificar nesta noite, para a honra e glória do Teu nome. Então, queridos, esse é um homem que teve muitas oportunidades. Teve acesso direto a Jesus, teve privilégio de poucos, conheceu, diz o texto, caminhou com Jesus, escutou suas falas, seu ensino, viu milagres sobrenaturais, né? Participou ali, bem próximo do Senhor Jesus. Mas simplesmente ele joga essa oportunidade fora. É o que nós conseguimos ver aqui no texto. Essa grande oportunidade da sua vida, ele joga fora. E eu queria, a princípio, pedir a sua atenção para um ponto aqui que é rico. Esse homem vai perceber, Gilson, que tomou a decisão errada já tarde. Amém? Compreendem, queridos? Quando ele percebe, Pedro, que tomou a decisão errada, isso já é tarde demais. Esse texto nos ensina isso. Aparece uma palavra aqui que deveríamos ter atenção para ela, que é, seu Milton, oportunidade. Amém? Por que oportunidade, Lima? Né? Se você não aproveitar a oportunidade no tempo certo, oportuno, pode ser que nunca mais ela retorne. Amém, queridos? E ele teve uma grande oportunidade na sua vida, mas ele simplesmente, seu Milton, jogou fora. E quando ele se deu conta disso, quando ele pensou, Ana, o que é que eu fiz? E como eu consigo consertar isso? Infelizmente não tinha mais conserto. Amém, queridos? Um dos primeiros pontos que esse texto nos ensina é isso. Há oportunidades, Nildo, que passam e que você, se você não aproveitou, realmente ela não volta. Infelizmente ela não volta mais. Elas passam e pode ser tarde. E muitos, infelizmente, aqui já passaram por isso. Pode ser tarde para mim, pode ser tarde para você, como foi para Judas. E é interessante, Bruno, que o texto diz que ele foi chamado para ser apóstolo de Jesus. Amém, irmãos? Foi isso que a gente leu? Ele foi chamado para ser apóstolo de Jesus. E isso, não sei para vocês, mas para mim significa muito. Não é isso? A igreja deve significar muito para a igreja. E é interessante lembrarmos que para ser apóstolo de Jesus, Deise, não foi o momento que Jesus olhou e disse: eu tenho afinidade com Judas, né? Judas é meu amigo, eu vejo que Judas pode ser um bom servo. Não é isso, Felipe, que as escrituras dizem. Não sei se vocês estão lembrados, mas como é que Jesus escolhe? Como é que ele tem a direção para chamar os seus apóstolos? Vocês lembram, irmãos? Alguém lembra? A Bíblia diz que ele se retira e passa uma madrugada em oração. Depois de uma madrugada em oração, buscando direção de Deus, diz o texto que assim, então, ele vai chamar os seus apóstolos. Com isso eu quero, então, afirmar o que falei anteriormente. Esse homem teve uma grande oportunidade, um grande privilégio, que poucos tiveram, mas perdeu isso. Os irmãos entendem? Será, Ana, que estar numa igreja hoje, ter um compromisso com Deus, aprender a palavra, ser batizado nas águas, conhecer o Evangelho, é um grande privilégio? Cuidado para que um dia você não perca isso. Amém, irmãos? Você tem um grande privilégio de estar aqui nessa noite. Eu tenho um grande privilégio de estar aqui. Nós temos uma caminhada. Tudo passa. Mas a palavra do Senhor diz que as suas promessas jamais. Nós caminhamos, Lúcia, para uma vida eterna. Nós sabemos de onde nós viemos e sabemos para onde nós vamos. Amém? Mesmo que surpresas
apareçam nessa estrada, nessa peregrinação, mas nós sabemos para onde nós vamos. Amém, queridos? E o texto então mostra isso, Laura, que foi um homem que perdeu uma grande oportunidade na sua vida. Mas voltando ao que eu estava falando, observe, Márcia, que a escolha dele foi uma direção de Deus. Então não pense que porque você, um dia teve o dom de Deus, ou se você, consegue ver coisas importantes no Senhor, você tem um selo irrevogável, porque você não tem. A sua caminhada requer decisões diárias. Amém, irmãos? Não há um selo irrevogável na sua vida, mas requer posições diárias, para que você, infelizmente, não diga um dia: eu perdi a maior oportunidade da minha vida. Amém, queridos? Esses apóstolos seriam o que, Nildo? Seriam as colunas do Evangelho. Se nós estamos aqui, é porque um dia eles abriram as portas para que nós caminhássemos, não é isso? Porque eles foram as colunas da igreja. Foram eles que iniciaram a igreja do Senhor. Foram eles que abriram as portas. E esse Judas, sendo apóstolo, ele vai simplesmente não valorizar isso. E a Bíblia vai dizer que com o tempo ele perde aquilo que o Senhor deu. Ele perde a sua maior oportunidade da vida. E aí eu me faço lembrar do teatro, porque os apelos do sistema mundo venceram o coração de Judas. Nós passamos, Jéssica, por esses apelos? Sim, isso que foi mostrado aqui acontece conosco, essas seduções, de dinheiro, de prostituição, de vaidade, coisas que nos afastam de Deus, do melhor de Deus. Sim ou não, irmãos? Sim. Não é isso? E isso tem um impacto na nossa vida. Isso é bom? A nossa carne quer. Então você tem uma decisão a tomar. Esse homem foi vencido por esse sistema mundo, mesmo tendo um grande privilégio de ter conhecido o amor de Deus, as promessas de Deus, ter sido envolvido no Evangelho, ter caminhado com o Senhor, mas ele se permitiu ser vencido por esse sistema. Amém, irmãos? Entendem? Entendem, queridos? E é tão interessante, Joana, que se você entrar um pouquinho nos Evangelhos, talvez pesquisar nos livros de história, os renomados sobre os Evangelhos, você vai encontrar isso aqui. Judas era um homem que tinha grandes talentos. Não sei se vocês lembram disso, o pessoal do louvor, mas eu tenho obrigação de saber isso. O nome Judas já é um nome extremamente separado, abençoado. O pessoal do louvor lembra o que significa Judas? Judas significa louvor, adoração. Por que, Norma, eu estou tratando isso como algo interessante? Porque quando se tinha um filho e se projetava ou enxergava nele algo especial, Eduardo, se colocava esse nome. O judeu tem muita ligação com a questão de nome, Ele sabe a sua tradição, enfim, vocês sabem disso. E quando eles enxergavam um potencial ali, digamos assim, Lino, um filho que foi muito difícil de vir, de nascer, amém, irmãos? Você acreditar que aquele filho tem um potencial para dar continuidade ao que você fez, enfim, algo que do seu interior você acredita que vai acontecer. Então, Gil, sua família, quando tinha algo especial, uma perspectiva especial, colocava esse nome de Judas, entende? Então, quando ele nasceu, já foi lançado sobre ele uma bênção. A sua família enxergava nele um potencial especial. Amém? E por isso colocou o nome de Judas. Vocês devem recordar que nós temos um outro Judas na Bíblia, que não é o Judas Iscariotes, que é o meio-irmão de... irmãos? Escreve a epístola, o meio-irmão de Jesus. E Maria não coloca esse nome à toa. E você vê que ele responde, porque ele escreve uma epístola. O Judas, filho de Maria, meio-irmão de Jesus. Mas a primeira traição de Judas já é a sua própria família, porque ele trai aquela bênção que foi colocada sobre ele, porque ele não é um homem digno. Amém, queridos? Ele não é um homem digno. É um homem que teve uma oportunidade de Deus. Ele foi escolhido, Tayara, por Deus. Ele foi chamado por Deus, mas deixou essa oportunidade em mão. Então eu queria só te trazer a lembrança. Se você está aqui hoje
É porque um dia o Espírito Santo te convidou. Amém? Ele te trouxe, ele te traz ao culto. Ele acredita em você, ele tem te chamado, te convocado. Mas você tem o poder, lembre sempre disso. Você tem o poder de perder essa grande oportunidade da sua vida. Você pode, com as suas decisões, com a sua própria vida, como fez o Tiago aqui, se deixar, se permitir ser levado por esses assédios que nós temos todos os dias. Amém? Não há, Filipe, na sua vida, né, um selo irrevogável. Isso é mentira de quem prega isso. Não há. As suas escolhas são diárias. A Bíblia diz: ser fiel, dar-te-ei a coroa da vida. São decisões diárias. Você pode ter um grande privilégio de um dia ter conhecido o Senhor, o amor do Senhor. Tem pessoas aqui que já foram curadas, são instrumentos na mão de Deus. Tem pessoas aqui que já viram coisas extraordinárias acontecer. Mas mesmo assim, você pode perder esse grande privilégio se você não tiver atenção na sua vida. Amém, queridos? Porque esse sistema mundo, ele é muito atraente. Ele é bom para a nossa carne. A prostituição, a bebida, são coisas, a droga, são coisas boas para a nossa carne. Não é isso, irmãos? É. Nossa carne quer. Por isso que Paulo diz que a carne milita contra o Espírito, onde nós temos comunhão com o Senhor. Então veja, Nildo, que esse homem, né, com todos esses privilégios, se deixou e perdeu a grande oportunidade. Mas indo um pouquinho mais, porque tem um outro fato muito interessante, Paulo, que a Bíblia mostra. O próprio Jesus, Márcia, tendo ele como apóstolo, enxerga um potencial na vida dele. O próprio Jesus enxerga em Judas uma pessoa de confiança. Porque dentro do ministério de Jesus, qual vai ser o cargo de Judas? Não vale para os tesoureiros hoje, né? Não podem ficar ofendidos. Ele vai ser tesoureiro, Rita, do ministério de Jesus. Amém, queridos? É isso que a Bíblia diz. Judas é o tesoureiro. Ele é aquele homem que tem um potencial de liderança. E ele lidera a turma. Ele tem um conhecimento como nenhum deles em finanças. Você pode estudar a Bíblia que você vai encontrar, não tem nenhuma novidade, irmãos, isso aqui. Era um homem estudado. Amém, irmãos? Ele não era carinho. Não estava entre os menores dos apóstolos, ele estava entre os maiores. Ele era extremamente respeitado por todos ali. E o que Jesus confia nele era algo de muita importância. As finanças do ministério, e o ministério precisa de recursos para poder sobreviver. Todos vocês são, grande parte aqui são empresários ou administradores, sabem disso. Sem hipocrisia. Sem recursos não se vai para frente, não é isso, irmãos? Sustenta-se uma casa sem recurso? Não sustenta. Então era de grande importância. E ele pega aquele homem, o próprio Jesus vê nele um potencial, vê confiança nele e lança sobre ele a administração dos recursos. Está na palavra isso. Um homem estudado. Está sobre ele uma grande qualidade para frequentar alguns lugares. Ele, digamos assim, ele era leve para frequentar alguns lugares, porque ele não era galileu. Me parece que é o único que não era galileu. E os galileus não eram bem vistos naquela época. E Judas não era galileu. Então ele penetrava em alguns lugares que os outros não penetrariam. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Todos esses privilégios, todas essas oportunidades estão sobre ele. Amém, queridos? Amém, irmãos? Amém. Um homem que se mostra claramente com um perfil de liderança, Gustavo. Consegue liderar a turma. Né? A Bíblia destaca o seu conhecimento sobre isso, sobre a administração dos recursos. As ofertas que chegavam para o ministério, quem administrava isso era Judas. Era ele que tomava conta dos recursos, era ele que sabia como melhor deveria aplicar esses recursos. Mas mesmo tendo esse conhecimento, Michel, de finanças, ele roubava. A Bíblia vai falar sobre isso. Ele usou o seu conhecimento para o lado mal da coisa. E ele começa, carinha, a roubar da bolsa, como diz as Escrituras. Ele roubava dos recursos. Aqui se mostrou que o dinheiro é um grande assédio nas nossas vidas, né? A corrupção financeira, a oportunidade errada. Amém, irmãos? E aqui está um homem que se corrompeu. Estudado, respeitado, sabia administrar, mas se corrompeu. E ele começa a roubar. É isso que a Bíblia diz. Tem uma passagem que é tão interessante, vocês devem lembrar de Maria em Betânia, né? Maria mãe dele, lembra? De um perfume caro, que ela pega o vaso
né? Tem uma canção sobre isso, e ela parte o vaso para ungir os pés de Jesus, e ele se manifesta, né? O tesoureiro se manifesta, ele diz: não, os recursos estão sendo usados de forma errada, isso é um absurdo, vocês estão pegando algo muito valioso, estão usando para lavar pés, né? Ele disse assim: eu não concordo, como tesoureiro eu não concordo. Só que era mentira, irmãos. Ele nem amava Jesus nem a obra de Deus, ele estava roubando o ministério. Amém? Amém, queridos? Ele se deixou. Isso que interessante, né? Mesmo vendo tantas coisas extraordinárias, ele se deixou se corromper pelo dinheiro. Aí muitas vezes a gente assusta. Eu mesmo sempre me assustei, até hoje me assusto. Não consigo me acostumar, Laura. A gente já tem uma caminhada no Evangelho, né? Vamos dizer assim: pastor fulano se envolveu nisso, pastor fulano sai na mídia. Eu não consigo me acostumar com isso. Amém? Como se permite se submeter a esse assédio? E esse homem se permitiu a isso. Observe, durante 3 anos, ele teve, 3 anos, mais talvez um pouco, ele teve todo o respeito da turma. A tal ponto, Mariana, que quando, mostra o texto, quando Jesus sentou para a última ceia, ninguém desconfiou dele. Amém, queridos? Vocês leram o texto? Não é assim, Garrido? Todos sentaram à mesa, e o respeito por ele, seu Milton, era tanto, a capacidade de administração que ele tinha, né? A sua inteligência, que ele não, os outros apóstolos não acharam, veja que todos ficaram constrangidos, um olhava para o outro e dizia: acho que é você, viu, velho? Será que sou eu? Rapaz, não. E ficou aquele clima horrível entre eles, porque não se sabia quem era. Jesus tinha revelação de quem era, mas eles não sabiam quem era. Vocês lembram? Está no texto isso. Amém, irmãos? Estou certo ou não? Amém, queridos? Vocês estão aí? Não é? Então não tinha, ele não era, não foi descoberto até então, Lúcia, como alguém que roubava. Ele era muito perspicaz. Acho que é a palavra que mais cabe para ele, né? Que é um homem inteligente. Eu fui pegar no dicionário e chega a dizer essa tradução, achei bem interessante, essa interpretação da palavra, que diz assim: sagaz, inteligente, mas essa eu achei interessante, diz assim: penetração de vista. O que é isso, Nilo? É um homem que consegue ver além. Ele via as oportunidades e agia de uma forma que nenhum outro percebia que ele estava fazendo. Amém, queridos? Mas vai dizer o texto, continua o texto dizendo: Jesus é Deus, não é? E teve a revelação de quem era Judas. Vai nos mostrar o texto. E ele diz: aquele que eu molhar o pão, né, no vinho, esse é o traidor. E ele faz isso, carinho. Ele molha o pão no vinho e dá a Judas. E naquele momento todos ali entendem o que está acontecendo. Amém, irmãos? Ele é descoberto. Mas ele é tão cara de pau que ele faz uma pergunta ainda, né, Michel? Ele diz assim: senhor, sou eu? Sou eu? Sou eu mesmo, né? E o senhor diz: tu disseste. Esses dias nós pregamos ainda lá na Oi, né, Deus? Se tem uma coisa que tem perna curta, irmãos, é mentira e coisa errada. Um dia é descoberto, né? E o texto é tão interessante, Bruno, que quando isso, então a vergonha cai sobre ele, é descoberto a sua forma de agir. Imagine como os apóstolos ficaram ali. A Bíblia diz que Satanás toma a mente dele. Pode ir no texto, você vai ver isso. Ele é plenamente, então, tomado por uma ação maligna. E Jesus diz assim: faça o que você tem que fazer. Nessa hora, na peça, então aqui, foi um homem que não quis aceitar o noivo. E ele foi completamente direcionado agora, então, pelo maligno. Amém, queridos? E vai e se cumpre aquilo que a palavra diz sobre ele. Então, um homem que escutou muito sobre Jesus, um homem que andou com o Senhor, que viu milagres extraordinários, que viu coisas extraordinárias. Se você estudar com carinho as Escrituras, você vai ver que ele foi um homem que pregou o Evangelho para outras pessoas, mas o Evangelho não entrou nele.
Isso pode acontecer conosco, né, Nilton? Nós podemos pregar o Evangelho às pessoas, mas o Evangelho não entrar em nós. É um homem que pregou a salvação, Rose, para outros, mas que perdeu a sua própria salvação. Amém? É um homem que ensinou como nascer de novo, mas ele mesmo não nasceu de novo e teve uma morte terrível. Teve uma morte terrível. Com isso eu queria dizer aos queridos irmãos, né? Nós temos essa possibilidade de escolha, queridos. Que você escolha renunciar tudo que o mundo tem lhe assediado, e que você escolha caminhar com esse Senhor que já te convidou para esse grande privilégio. Amém? Se mantenha, mesmo que se estiver difícil, se mantenha firme, porque vale a pena. Vale a pena. Eu quero te pedir para você fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, rapidamente fazer uma oração para a gente ir para a ceia. Meu Deus, nós encontramos na Tua Palavra direção para tudo. E nós encontramos um homem aqui cheio de hipocrisia, meu Deus. Cheio de mentira, mesmo conhecendo ao Senhor, mesmo tendo visto muitas coisas, mesmo tendo escutado, mesmo tendo convivido na verdadeira fonte da vida, que é o Senhor. Ele, meu Senhor, deixou essa oportunidade, a maior oportunidade da sua vida, ele perdeu. E eu quero te pedir nessa noite de ceia, em que nós temos a oportunidade de renovar a nossa aliança com o Senhor. Eu quero te pedir, meu Deus, que a Tua direção venha sobre as nossas vidas, para que nós possamos, ó Deus, nunca renunciar essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Nunca renunciar a esse privilégio de estar vivendo no Senhor, meu Deus. Eu não quero, meu Deus, pregar para outras pessoas e esse evangelho não entrar em mim. Eu não quero pregar salvação para outras pessoas e eu mesmo não ser salvo. Então eu quero te pedir esta noite que o Senhor leve os teus filhos nesse momento de oração a uma reflexão. Como eles estão decidindo os passos das suas vidas, meu Deus. Como eles estão, meu Deus. Como eles estão. Qual a decisão que está vindo ao coração deles diante das situações. Eles estão verdadeiramente com a vida no Senhor, meu Deus. Eu quero te pedir isso, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que esta breve palavra, essa breve mensagem, como esta peça que foi trazida hoje à noite, nos leva à reflexão. Nós vamos viver isso sempre, esse assédio, sempre, mas nós podemos decidir pelo Senhor. A Bíblia diz que Jesus amou Judas até a última hora, até a última hora. Mas ele se comprometeu tanto com as coisas erradas, com tantas mentiras, com tantos rolos errados, com tantas situações erradas, que ele não se deu conta que ele estava perdendo a melhor oportunidade da sua vida. E chegou um ponto que o diabo realmente tomou posse totalmente da sua vida. Ele levou sem volta para uma morte terrível e para um distanciamento total do Senhor e eterno. Eu quero dizer hoje, nessa noite de ceia, há algo preparado para as nossas vidas. A palavra do Senhor diz que aquilo que o Senhor preparou para nós, nem olhos, nem coração do homem nenhum sentiu. Nós vamos cear para lembrar isso, que tem algo reservado, muito especial para as nossas vidas. Que você tenha isso como uma alegria nesta noite, como uma oportunidade e um privilégio que você tem. E se algo da sua vida que tem vencido, como a peça foi mostrada aqui, se tem alguma área da sua vida que você tem consciência que está vencendo o Senhor na sua vida, que está lhe tirando a salvação, que está lhe tirando a paz, que está lhe levando um caminho de você perder a maior oportunidade da sua vida, que é se manter no Senhor, é uma noite para você renunciar, para que não aconteça o que aconteceu com Judas, mas aconteça o que aconteceu com essa personagem da peça, que escolheu caminhar com o noivo. Eu queria lhe levar a essa reflexão. Se você precisa de uma oração ao Senhor, faça isso nesse instante, de dizer: Deus, eu quero renunciar essa área da minha vida, eu quero um conserto na minha vida, porque eu não posso abrir mão da maior oportunidade da minha vida, que foi conhecer o Senhor, que foi conhecer o Evangelho. Amém? Amém, queridos? Eu vou te convidar a se colocar de pé. Só aqueles que vão cear, eu vou pedir que você esteja ainda no momento de oração.
Vamos evitar